Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Santo Anjo do Senhor. Na aula passada nós falamos sobre a ação dos anjos na nossa vida e entendemos que cada ser humano possui, seja do momento da sua concepção ou do seu nascimento, um anjo da guarda que o acompanhará até o final da sua jornada aqui na Terra. Mas e se eu falasse para você que não são apenas os homens que possuem anjos da guarda, mas também instituições, países, comunidades? É isso mesmo que acontece, né? Isso também, essa realidade também possui um santo anjo guardador. Nós vimos, conforme a Sagrada Escritura, em especial lá em Daniel 10, 13, a existência de anjos tutelares coletivos, ou seja, anjos que têm sob o seu cuidado determinadas coletividades, seja instituições importantes ou até mesmo cidades, comunidades, etc. Então, muitos santos padres, como por exemplo São Basílio e São Jerônimo, defendem essa doutrina de que há anjos guardiões de determinadas instituições. Alguns doutores chegam a afirmar que a Igreja Católica está sob o cuidado especial de São Miguel Arcanjo. São Tomás de Aquino diz que esse mistério a respeito da guarda da Santa Igreja está principalmente nas mãos de um arcanjo, em especial Miguel, que é príncipe da Igreja, assim como foi da sinagoga. Outro ponto a respeito da guarda dos anjos sobre determinadas instituições é que das hierarquias celestes, os anjos destinados a isso são aqueles anjos da hierarquia ínfima, pertencentes ao coro dos principados, porque sendo principados são os primeiros e eles guardam instituições e comunidades, né? Então, a título de curiosidade, de entendimento, é isso aí. Então, para quem que a gente precisa olhar para entender o quão isso é real? Para os santos. E os santos, eles sempre foram obedientes às inspirações de Deus, porque nutriam especial devoção, primeiramente ao seu próprio anjo da guarda, e em segundo lugar ao anjo da guarda da comunidade em que pertenciam. E eu vou ilustrar isso para vocês com um exemplo de São Pedro Fabro, ou Pedro Faber, como você preferir chamar, que ele era um missionário muito especial, muito grande, né? Que, enfim, viajou muito e ele pertencia à Companhia de Jesus, né? Os jesuítas. Então ele sempre tinha pela frente grandes campos de missão, o que o faria, obviamente, ter que andar e ter que viajar muito. E isso não o desanimava, mesmo com seu cansaço, porque ele confiava na proteção dos santos anjos e os invocava com constância, para que eles tornassem eficazes as palavras que ele fosse usar, né? E tornassem aquilo que era o seu cansaço frutuoso para a salvação de outras almas, né? E tem até uma história em que certa vez ele andava lá de cidade em cidade, ou na época se chamava de aldeia, então andava de aldeia em aldeia, e depois de atravessar a França, ele chegou nas fronteiras da Espanha. E chegando lá, ele foi tomado por um fervor de oração que acabou se colocando de joelhos e passou a implorar aos anjos da guarda daquele lugar que fossem solícitos com ele na sua missão. Eu não preciso dizer, quando a gente fala em Companhia de Jesus, que estamos falando que São Pedro Fabro era discípulo de ninguém mais e ninguém menos que Santo Inácio de Loyola, né? O grande santo jesuíta que iniciou aquele movimento forte da Contra-Reforma. Eu trouxe para vocês também, né, um escrito de São Francisco de Sales exortando Filoteia, né? Se você lê, se conhece esse livro, você sabe que estamos falando do livro Filoteia, ou o livro A Vida Devota. E naquele livro ele se refere a São Pedro Fabro e refere também essa questão da piedade aos anjos da guarda de determinadas localidades da seguinte forma. Eu vou pegar aqui o meu Kindle, tá? Que eu não quis trazer ele em papel.
Então eu tenho ele aqui no meu Kindle, no capítulo 16 do livro da Filoteia, na Introdução à Vida Devota. Diz São Francisco de Sales: procura uma familiar convivência de tua alma com os anjos, lembrando-te muitas vezes da sua presença. Ama e venera, sobretudo, o anjo da diocese onde estás, o das pessoas com que vives e, em especial, o teu próprio. Reza a eles de vez em quando, bendize a Deus por eles, implora-lhes a proteção em todos os negócios espirituais e temporais para que auxiliem as tuas intenções. Ok? Então, o que São Francisco de Sales está dizendo aqui nessa primeira parte? Ele está fazendo com que Filoteia lembre-se, né, da convivência da alma dela, ou dele, né? Não se sabe exatamente, da convivência da alma com os anjos. E aí pede para se lembrar, em especial, do anjo da diocese em que pertence. Ou seja, está pedindo para que se tenha um amor para com o anjo da diocese em que está inserido. Então, eu, por exemplo, eu preciso ter uma vida de pedir a intercessão e ter uma devoção ao Santo Anjo da Arquidiocese de Santa Maria, que é onde eu vivo e onde eu participo da Santa Igreja Católica. Assim como você, na sua diocese. E aí, São Francisco de Sales, ele resolve citar Pedro Fábio. Ele fala: o grande Pedro Fábio, primeiro padre, primeiro pregador, primeiro professor de teologia da Companhia de Jesus e primeiro companheiro de Santo Inácio, seu fundador, regressando um dia da Alemanha, onde tinha trabalhado muito para a glória de Deus, e passando por esta diocese onde nascera, contava que a sua devoção de saudar os anjos das paróquias de seu itinerário lhe tinha valido muitas consolações interiores de sua alma, e uma especial proteção em suas viagens. Assegurava ele que sensivelmente conhecera quanto lhe tinha sido propício ou salvaguardando-o das ciladas dos hereges, ou preparando numerosas almas para receberem mais docemente a doutrina da salvação. E com tal desejo de espalhar essa devoção, dizia isto que uma senhora, estando aí presente nos anos de sua juventude, o contava ainda há 4 anos passados, isto é, mais de 60 anos depois, com sentimentos de muita piedade. Ou seja, São Francisco de Sales está simplesmente nos dizendo que nós precisamos ter essa devoção de saudar, lembrando São Francisco de Sales, o anjo da guarda das paróquias que nós passamos. E que as pessoas vão se dar conta disso e que as pessoas vão acabar lembrando disso. Porque santidade, ela reflete. Tanto que ele diz: quanto a mim, grande consolação tive no ano passado, quando consagrei um altar na aldeia de Vilarete, entre as nossas montanhas mais inacessíveis, no mesmo lugar onde vira à luz o bem-aventurado servo de Deus. Escolhe um santo em cuja intercessão deponhas especial confiança e cuja vida possa ler com maior gosto para lhe imitar as virtudes. Olha só, São Francisco de Sales está nos dizendo que nós precisamos imitar os santos e as suas virtudes. E ele olhava para São Francisco Fábio. Quanto mais nós não devemos olhar e imitar essas ações. Ações essas que mostra a santidade. E essa santidade vem também de um conhecimento, de uma intimidade com o mundo espiritual. E isso é fundamental para nós. Nós precisamos ter vontade, desejo de estar junto aos santos anjos da guarda, os nossos anjos da guarda particulares e também os anjos da guarda do lugar onde nós vivemos e vivemos em comunidade também, ok? Agora, a título de curiosidade, vale dizer que Portugal foi a primeira nação a prestar culto oficial e litúrgico ao seu anjo da guarda, né? Com missa e com ofício divino próprios, então com chancela do Papa Leão X. Né? Essa festa é um feriado nacional em Portugal, celebrado atualmente no dia 10 de junho, ok?
No Brasil, nós temos o nosso anjo da guarda, né? E ele era celebrado no dia 7 de setembro, né? E ele foi muito honrado, principalmente no período do Império, né? Embora esse anjo não tenha sido identificado como o arcanjo Rafael, alguns bispos consagraram o Brasil ao arcanjo Rafael como protetor da nação brasileira. Tanto que, se você for fazer uma análise histórica, né, e ver a ligação, né, você vai ver que durante a Revolução de 1930, os brasileiros invocaram a proteção de São Rafael. E foram 21 dias de confronto bastante cruento, assim, né? Quando a gente fala cruento, é sangrento, né? Então, você vai ver que o movimento ele era liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul, que acabou culminando com o golpe de Estado que depôs o presidente Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes. A conclusão desse conflito aconteceu no dia 24 de outubro, que é a data em que se festejava São Rafael Arcanjo. Ok? Outra informação relevante que vale a gente conversar sobre isso é que na Basílica Velha de Aparecida, aos pés de Nossa Senhora, estava o Arcanjo Rafael, né? Existe, inclusive, uma imagem do Anjo da Guarda do Brasil, em que a origem não é identificada, mas eu vou colocar ela aqui na tela para você ver, e você vai prestar atenção aí que numa mão o anjo segura a Santa Cruz, como que colocando ela assim, sabe? E isso recorda o fato histórico e marcante da primeira grande cruz levantada nas terras brasileiras, né, por conta da primeira missa celebrada na Praia da Coroa Vermelha, no litoral sul da Bahia, né, em 26 de abril de 1500, na chegada dos portugueses que fizeram aquela grande missa, né? Então, o símbolo da cruz, ele é presente desde o início da nossa colonização. O Brasil, no início, foi chamado de Terra da Santa Cruz. E por isso que no chão, ali na imagem, você está vendo aí que está escrito em latim, Terra de Santa Cruz. Então, na outra mão, o anjo está sustentando uma pequena imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né, que de forma especial resume e acaba caracterizando a espiritualidade da nação brasileira, né? Nós podemos pensar que se os anjos das nações, direta ou indiretamente, intervêm na formação da nação, podemos acreditar que este anjo, de alguma forma, guiou, né, as redes dos pescadores que achariam a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Por isso que a capa do anjo tem um formato de rede, que também nos evangelhos aparece e tem um significado profundo, né? Principalmente quando se fala de São Pedro, tá? Então, a gente pode pensar a respeito disso. Então, no conjunto dessa imagem, né, seja pela cruz em forma de bastão, os peixes, o amor que brota do coração do anjo como uma brasa ardente, tendo em conta a oração da súplica ardente aos santos anjos, que de alguma forma ela emerge na imagem com a figura do arcanjo Rafael, né? Não que seja ele mesmo ali na imagem, mas certamente pode existir alguma ligação entre o anjo da guarda do Brasil e o arcanjo Rafael, uma vez que o Brasil foi, por alguns bispos no passado, consagrado ao arcanjo São Rafael, né? E aqui embaixo do manto protetor do anjo, nós vemos o mapa do Brasil, mostrando também a sua proteção e carinho pela nossa pátria, ok? No PDF que você recebeu com o devocionário dos Santos Anjos da Guarda, também tem uma oração ao Santo Anjo da Guarda do Brasil, que você pode ler e passar a ter uma devoção a esse anjo da guarda tão especial. E uma pergunta bastante interessante que eu recebi no Instagram e quis trazer para compartilhar com vocês aqui nessa aula, era se o Papa tem 2 anjos da guarda. E a resposta é sim. Por mais que pareça estranho, é possível e também muito provável que o mesmo homem, né, tenha 2 ou mais anjos da guarda, né? Um como particular e outros por conta da posição muito especial em que se ocupa. Então, na questão do Papa, por exemplo, há o anjo da guarda particular de Jorge Mário Bergoglio, que é o Papa, né? Ou seja, o cardeal Bergoglio, que foi chamado a ser o Papa. Enquanto o Papa Francisco, que continua sendo Jorge Mário Bergoglio, também tem o seu anjo da guarda, mas pela missão que ele exerce sendo o doce Cristo na Terra, né? O vigário de Cristo.
Um presidente também tem o anjo da guarda dele e tem o anjo da guarda pelo cargo que ele ocupa, um rei, um imperador, etc. Ok? Ou seja, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs, nós vivemos uma época que a gente precisa intensificar nossa oração. Então, reze ao anjo da guarda do Brasil, pedindo em especial que nos livre desses males que tanto nos rondam, em especial da legalização do aborto, das drogas, que tanto fazem as pessoas se perderem. E também devemos sempre interceder ao santo anjo da guarda do Papa, né, para que ele se mantenha sempre fiel na missão, né, que foi dada por Cristo e sempre o proteja e o guarde, certo? Então, terminamos aqui a nossa aula sobre os anjos da guarda das instituições e nós estamos chegando no final do curso e eu quero muito que você termine essa jornada aqui, conhecendo todas as realidades e a importância, desde aquilo que os santos nos dizem até aquilo que você experimenta na sua vida com o seu anjo da guarda, certo? Nós nos vemos na próxima aula. Um forte abraço a todos e que Deus abençoe vocês. Tchau!